Voltamos para o terceiro e último bloco do nosso Premier Fight League no Mundo da Luta, com entrevista exclusiva com o Dr. Leonardo Eugênio, cirurgião cardiovascular e também cirurgião geral, que falou da importância da prevenção de fazer exames para você se tornar um atleta de final de semana, por tantas corridas que as pessoas têm feito na rua. E ele falou também sobre emagrecimento e a importância desses atletas de final de semana fazerem exames para ter uma vida mais saudável. Confira conosco essa entrevista com o nosso doutor Leonardo Eugênio. Seja muito bem-vindo, doutor Leonardo. Realmente, nos últimos dias surgiram, diversas notícias de pessoas que vieram a falecer com a morte súbita. A pessoa que normalmente não tem nenhum tipo de sintomas e que, às vezes, do nada, sentado em casa, tem um desmaio e acaba falecendo sem um motivo aparente. Mas no fundo tem. Então, claro, no fundo sempre tem alguma coisa. Normalmente a morte súbita é causada por algum evento cardiovascular. Certo. Normalmente está relacionado a um infarto de grandes proporções. Então, o coração deixa de receber sangue, consequentemente para de funcionar. A primeira coisa que para de funcionar é o sistema elétrico. Então, existe uma arritmia, o coração começa a bater descompassado e não manda sangue para o resto do organismo, principalmente para o cérebro. Então, o cérebro, como mecanismo de defesa, apaga e a pessoa desmaia. E com o passar do tempo, depois de 5 minutos, as células nervosas do cérebro, elas acabam morrendo. São células muito sensíveis e muito ávidas por oxigênio, por sangue oxigenado. Se você tem, nesse momento, uma assistência adequada de uma equipe que mantenha uma reanimação cardíaca até a chegada de uma equipe médica avançada, que detecte o problema, o tipo de arritmia e consiga fazer uma cardioversão dessa arritmia, muitas vezes você consegue salvar a pessoa sem grandes sequelas neurológicas. Mas não é comum que a gente veja isso. Ontem, doutor Leonardo, perdemos o nosso querido amigo Luiz Mister, Sentado ele morreu. Sim. O que causa isso, doutor? É isso. Normalmente essas mortes súbitas têm relação com alguma doença vascular. E quando você tem um evento mais grave, muitas vezes está relacionado à chamada lesão do tronco da coronária esquerda. Então, que é a principal artéria do coração, irriga a maior parte do coração. Quando a pessoa não tem sintomas e você tem oclusão dessa artéria, o coração não aguenta. O paciente entra num quadro de arritmia severa. São arritmias malignas e que, às vezes, mesmo com atendimento adequado, não há tempo de recuperar. Precisa de uma intervenção imediata. Você que está correndo direto, sem ir no médico, sem consultar. Então, é importante que você tenha uma avaliação. E à medida que a gente vai ficando mais velho, você tem que haver um respeito ao seu limite de frequência cardíaca. Então, existe um cálculo simples que se faz para você ver a sua frequência máxima de atividade, de batidas do coração. Você pega 220 e divide e subtrai a sua idade. Então, com isso aí você tem mais ou menos a frequência máxima que pode ser atingida durante aquela atividade física. Então, às vezes a pessoa, quando entra num esquema de competição, ela passa do limite dela. E como ela não é um atleta profissional, que está treinado, está condicionado a isso desde cedo, então o corpo sente. E às vezes você tem ali uma doença que nunca apresentou sintomas, mesmo às vezes fazendo os exames, você não consegue detectar tudo que pode estar acontecendo no coração, e ela ultrapassa os seus limites e acaba vindo a falecer. Eu mesmo tenho um conhecido que foi paciente meu, paciente relativamente jovem, 52 anos, que há uns 2 meses estava participando de uma competição de crossfit. Ele começou a fazer crossfit e depois começou a competir. E logo após a competição ele começou a passar mal, também desmaiou
no local do evento e foi a óbito, né? Não se tinham os equipamentos necessários para a correta reanimação e a gente perdeu esse colega aí. Olha, a primeira coisa que qualquer pessoa deve fazer antes de iniciar uma atividade esportiva são os exames de rotina. A partir de hemograma, bioquímica, a partir de uma certa idade, um eletrocardiograma, um ecocardiograma, né, que pode detectar falhas estruturais no coração. O eletrocardiograma serve para ver se a pessoa tem algum tipo de arritmia, algum tipo de bloqueio que possa impedir que ele exerça aquela atividade. Existem exames mais específicos, né, como a ergospirometria, que consegue com precisão medir a sua capacidade máxima, né, de esforço, né, até onde você pode ir. É o VO2, né? Isso, o VO2. E se houver algum problema de isquemia no coração, normalmente você consegue detectar nesse exame. Então o médico liga aquele alerta para aquela pessoa falando que, olha, tem alguma coisa errada por aqui, vamos fazer uma investigação mais profunda. E fora isso, tem que haver um acompanhamento de um profissional de educação física para que haja um correto condicionamento e evolução, né, daquele atleta. Não dá realmente você do nada, né, nunca fez atividade física nenhuma, começou a correr tem 2, 3 meses e, né, sem um acompanhamento adequado, sem uma orientação adequada, e participar de uma corrida, né, porque quando você está participando de uma competição, o atleta ele supera os limites dele na competição. Então, tanto que o ditado é verdadeiro: treino é treino, jogo é jogo. No jogo você se supera. Então não é à toa que você vê tantos atletas, por exemplo, de futebol, passam por uma lesão, estão treinando, se recuperam, quando chega no jogo acaba se lesionando de novo. Porque voltou precocemente ou porque passou do limite do corpo dele. Então um acompanhamento, né, uma orientação de um profissional experiente, além dos exames médicos, do acompanhamento médico, eu acho que é fundamental. Maravilha. Doutor Leonardo, muita pergunta aqui para o senhor também sobre emagrecimento. Sim, Você é especialista nessa área também, né? Também a gente trabalha com essa questão de emagrecimento e performance. Nos últimos anos se avançou muito, né, na questão medicamentosa para o tratamento da obesidade, que é uma doença que foi reconhecida há poucos anos, né, pela Organização Mundial de Saúde. Antes a gente não tinha nem CID, né, não tinha nem esse diagnóstico, né, de obesidade. Então, há mais ou menos 10, 12 anos a gente já tem isso. E há alguns anos a gente teve o lançamento da primeira medicação, a princípio para tratar diabetes, mas que se observou que esses pacientes diabéticos, quando tratados com a liraglutida, né, que era o Saxenda, eles perdiam muito peso. E aí, com o passar dos anos, a indústria farmacêutica foi evoluindo, né, a estrutura molecular, né, dessas medicações, passou para a semaglutida, que é o Ozempic, né, e agora, mais recentemente, foi lançado no mercado a tirzepatida, que é o Mounjaro, que ele associa 2 tipos de peptídeos intestinais que, em conjunto, levam ao controle da glicemia e a uma perda significativa de peso. Então, algumas pessoas falam que daqui a uns anos não vai ser necessário, por exemplo, uma pessoa submeter a uma cirurgia bariátrica, né, por conta do avanço das medicações. O problema é que nem todas as pessoas que usam essas medicações conseguem fazer todo o protocolo sem ter nenhum tipo de efeito colateral, né? Então, dá às vezes uma queda do ânimo, da disposição, pode dar muito enjoo, né? Então, as doses elas têm que ser muito individualizadas, né? Porque cada organismo reage de uma forma. Parabéns ao Dia da Consciência Negra e à nossa TV Bandeirantes, sempre junto com esses grandes campeões.